Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nossa aula vai ser sobre o ciclo das rochas e a importância das bacias sedimentares. Vamos estudar sobre o processo de petrologia sedimentar, também conhecido, por causa dos diversos tipos de minerais que existem nessas regiões. Então eu preparei aqui diversos slides bem didáticos, né, para vocês entenderem esta aula facilmente. Então eu começo, pessoal, pelo ciclo das rochas. É um processo no qual os diversos sedimentos formados no meio ambiente, no qual vou falar posteriormente como é formado esses sedimentos, eles sofrem um processo de compactação, né? De junção desses sedimentos por um processo conhecido como diagênese, e quando esses diversos sedimentos se juntam, se reúnem, formam as rochas sedimentares, ou seja, é uma deposição desses diversos sedimentos em camadas, que por sua vez sofre um processo de altas temperaturas e pressão na superfície da Terra que geram as rochas metamórficas, que é formada por este processo é, físico, né, de alteração do clima com outros tipos de rochas, formando as rochas metamórficas, e que sofre um processo de fusão quando se solidifica o magma e ele vai para a superfície da Terra, conhecido também como arrefecimento ou solidificação, no qual geram as rochas magmáticas. E aí as rochas magmáticas, ao longo do tempo, sofrem um processo de erosão e transporte de suas partículas, gerando sedimentos, contribuindo para completar este ciclo das rochas. Então, este é o ciclo. Se caso você não tenha entendido muito bem, eu preparei aqui outro slide para que vocês possam ver o processo do ciclo, que pode ocorrer em outro sentido aqui, que também não interfere no processo. Só mudei a ordem aqui do sentido. Então, os sedimentos, como eu já falei, né, sofrem um processo de compactação do, em camadas, formando um processo de diagênese ou deposição, e aí formam as rochas sedimentares, que sofrem um processo de temperatura formando e pressão, formando as rochas metamórficas, algo conhecido como metamorfismo, porque elas se juntam com outros tipos de minerais e rochas, abaixo aqui das camadas mais profundas, né? As rochas metamórficas sofrem um processo de fusão ao se aquecerem, solidificarem, né, se transformarem, e juntamente com o magma ela se solidifica, se cristaliza e indo para a superfície aqui, muitas vezes pelo processo de vulcanismo, elas se transformam nas rochas ígneas ou rochas magmáticas extrusivas, que é a mesma coisa também, que posteriormente podem sofrer um processo de intemperismo, desagregação por processo físico, químico e biológico, através de erosão também, que aí leva esses pequenos sedimentos para outros ambientes, outros lugares, né, contribuindo para este ciclo das rochas. Percebam que as rochas magmáticas, né, elas podem se sorguer indo direto para o intemperismo, não necessariamente para o processo de vulcanismo. Então, este é o ciclo natural que ocorre no meio ambiente, que muitas vezes o homem pode interferir ou modificá-lo ele, mas é um processo natural. E no próximo slide aqui, pessoal, quem faz acontecer o ciclo das rochas? Então, quem contribui é o processo de tectônica das placas, o movimento das placas tectônicas, que eu já falei em outros slides, né? Que pode ser um processo convergente, quando elas se chocam, divergente, quando essas placas se afastam, ou um processo de transformante, quando apenas elas deslizam uma na outra, ocasionando falhas. E além do intemperismo e da erosão, que são processos físicos, químicos, biológicos, né, que contribuem para o ciclo das rochas. Continuando aqui, nós podemos verificar neste gráfico, e você analisando pode falar: ah, professor, mas por que estudar as rochas sedimentares, sendo que apenas 7,9%
delas está em volume na Terra. Os outros 64,7% são rochas ígneas ou magmáticas e os outros 7,9%, desculpa, os outros 27,4% são rochas metamórficas. Então eu posso te responder essa pergunta no próximo slide. Então, embora ela seja em menor proporção, mas 66% das rochas sedimentares estão na superfície da Terra, no qual são cobertos por esses sedimentos. Então, é, elas são caracterizadas como calcários, arenitos, folhetos, que são 66%. Apenas 34% são rochas ígneas que estão mais próximas da superfície do homem. Ou seja, boa parte das camadas mais próximas do homem, né, que o homem utiliza, são as rochas sedimentares. E no próximo slide verificamos diversos usos que o homem faz dela, né, seja para agricultura, para extração de recursos energéticos, para diversos tipos de construções. Então o homem utiliza bastante a superfície composta por rochas sedimentares. E também, ao mesmo tempo, o homem acaba gerando muitos resíduos, muito lixo na Terra, poluindo bastante a superfície. E, infelizmente, muitas vezes é uma superfície na qual reutilizamos. Então temos que repensar melhor, né, em nosso planeta, que muitos pesquisadores chamam de planeta lixo, porque cada vez mais tem aumentado o número de resíduos que o homem deposita na superfície da Terra. No próximo slide aqui, diz que as rochas sedimentares têm importância econômica, pois é nelas que se encontram recursos minerais como carvão, petróleo e gás natural, bauxita, alumínio, minério de manganês, além de serem elas próprias matérias-primas essenciais à indústria da construção civil, no qual temos areia, cascalho, calcário. Então, ele é muito importante para diversos usos pelo ser humano. E o sedimento, como que forma ele? Lá no começo do ciclo das rochas, são materiais resultantes da desagregação, decomposição e retrabalhamento de rochas pré-existentes, de qualquer tipo. São os produtos dos processos de intemperismo e erosão, e eventualmente podem ser restos de organismos e muitas vezes contém fósseis, que, como a gente viu na aula anterior, se caracterizam como os sítios arqueológicos quando encontrados. Então são essas pequenas partículas, né? E podem ser encontradas de diversos tamanhos no meio ambiente. A classificação dos sedimentos, de acordo com seu tamanho, pode ser maior que 256 milímetros, e ele é chamado de cascalho. Este cascalho pode ser um matacão, um bloco, um seixo, de acordo com o seu tamanho. Também pode ser de 2 a 1 milímetro, chamado de areia, que pode ser uma areia fina, areia grossa, média, de acordo com o tamanho, né, a granulometria. Também pode ser de 0,062 a 0,031 milímetros, conhecido como silt, que pode ser um silt grosso, médio, fino, ou pode ser menor que 0,04 milímetros, também chamado de argila, que quando se juntam diversas partículas, né, diversos fragmentos, a gente consegue ver, né, mas uma pequena partícula de argila dificilmente nós conseguimos ver a olho nu por causa do seu tamanho que é muito pequeno. E aqui está seus nomes em inglês também, né? Granville, sand, salt, clay, de acordo com o tamanho destes sedimentos. Continuando aqui, pessoal, verificamos o que as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e consolidação, também chamado de litificação, de materiais produzidos pelo intemperismo de materiais pré-existentes, sedimentos depositados a partir de seu meio de transporte, água, vento, gelo, formando estas camadas na superfície da Terra. Então existe um pequeno ciclo, né, um processo de formação desses tipos de rochas que eu coloquei para vocês aqui a seguir, né? Então o primeiro processo é o intemperismo da rocha geradora, a rocha maior, a rocha mãe, né, que gera essas pequenas partículas, e depois, com o eventual transporte do material em suspensão ou solução,
em meio subaéreo ou meio subaquoso pelo processo de erosão. E essas partículas são levadas e depositadas em ambiente de menor energia, em outras regiões que não tinham esses sedimentos, e vão ficando em camadas, e aí depois ocorre o processo de litificação, ou diagênese, que é o processo de compactação físico e cimentação química, né, que transforma estes sedimentos em diversas camadas de rochas sedimentares. Então aqui está este processo de formação das rochas sedimentares, que depois compõem o grande ciclo das rochas. Só reforçando aqui, pessoal, que este transporte pode acontecer pela água, por meio da chuva, rios, mares, pelo gelo em ambientes muito frios ou pelo vento, que leva estes pequenos sedimentos para outros locais, formando as rochas sedimentares. E elas podem ser de diferentes formas, de acordo com a região. Então, pode ser de diferentes é, formas e cores, né, de acordo com o tipo e a característica do meio, formando estas camadas. Também existe a porosidade primária dentro das rochas sedimentares, que é o volume, geometria e a distribuição dos poros que o agregado sedimentar tinha no momento da deposição. Então, de acordo com o tamanho das partículas, elas formam estes espaços vazios que podem ser preenchidos pelo quê? Pode ser oxigênio, ar, água, alguns micro-organismos que podem preencher estes espaços caracterizando as diversas rochas sedimentares. Então, os principais minerais formadores de rochas sedimentares, que geralmente são resistentes ao intemperismo, podem ser o quartzo, moscovita, granada. Existem diversos minerais que podem depois se juntar com outros tipos de minerais, né, chamados diagenéticos, formando argilominerais, sais oxigenados, ou seja, outros elementos químicos se juntam, né, se agregam, formando novos tipos de minerais, como carbonatos, sulfatos, cloretos, que posteriormente em química você vai estudar a formação destes elementos químicos. Mas para que serve tanto estas rochas sedimentares? Então aqui eu reforço para vocês, né, que elas têm inúmeras utilizações pela sociedade. Areia na construção civil, vidros, carvão, petróleo, giz. Então não vou falar todos aqui, né? Depois você olha com mais calma, mas o homem pode utilizar na indústria através de diversos processos químicos, né? Esses diversos rochas, rochas sedimentares que têm muitas utilizações para a sociedade atual. E aqui mais um exemplo das rochas sedimentares, né, onde podemos encontrar essas rochas chamadas de rochas dendríticas. Aqui tem um exemplo de uma rocha sedimentar em camadas, né, ao longo de muitos anos for se formando. E aqui temos as rochas biogenéticas, com a contribuição da decomposição de seres vivos ao longo de milhões de anos. Então é isso que vocês estudaram hoje, pessoal. O processo de formação do ciclo das rochas, né, composto pelas rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. E também nesta aula eu priorizei as rochas sedimentares, para vocês entenderem mais a sua importância e o porquê do homem utilizar tanto esse tipo de rochas na sociedade atual. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, pessoal.